Juízes capítulo 1. Eu estou empacado na história de Moisés, Josué, e ali quando começa a história dos juízes. São 2 ministrações que eu fiz, domingo retrasado, domingo passado, a respeito desse povo que sai do Egito, para ir para uma terra onde Deus desejava que eles fossem. Mas uma das coisas principais que tem que ter na vida da pessoa que aceita um novo desafio com Deus, é uma mudança da mente. Não é uma mudança geográfica, não é uma mudança religiosa, não é uma mudança de costume, mas uma mudança radical na mente, da forma de entender um novo tempo de Deus para a sua vida. Você pode dizer amém? Então, falamos aqui daquele povo que sai do Egito, que está pronto a entrar na promessa, só que aquele povo não consegue entrar, por quê? Porque a mente não é renovada, o comportamento dessa pessoa não muda, a atitude não muda, a forma dela lidar com as coisas é a mesma forma, ela não cria um espaço para o novo, ela não deixa o novo entrar, e vinho novo em odres velhos, arrebenta o odre, quebra o odre, porque o odre, ele é feito, certo, de couro, e quando coloca o vinho no processo de fermentação, ele vai arrebentar. Por isso que tem muita gente que se arrebenta com a vida espiritual, que não estão preparados para um recomeço de uma mentalidade nova em Cristo Jesus. Quanto tempo ainda vai demorar para você entrar na terra que Deus sonhou para você? Quanto tempo vai demorar para que você possa ter uma postura diferente? Quanto tempo vai demorar? Conselhos de pais já não são suficientes, conselhos das mães já não são suficientes, conselho do pastor já não move nada na sua vida. O que vai ser necessário acontecer para que a sua mente seja renovada no processo do entendimento do Evangelho? Pare para pensar. Ser cristão não é uma mudança de religião, ser cristão é um posicionamento. Ser cristão não é deixar de ser católico e ser evangélico. Jesus não era evangélico, Jesus não tinha religião, embora ele viveu num contexto, certo, do judaísmo, como a religião predominante da época. Amém, gente? Então, se você prestar atenção e desligar um pouquinho o teu celular, você vai sair daqui edificado. Amém? Glória a Deus. Vamos lá. Depois da morte de Josué, quem era Josué? Josué, ele era o quê? O sucessor de Moisés. Mas tudo tem um período. Na sua vida, a sua vida é com ciclos, períodos. E se você não aproveitar os períodos, os ciclos da sua vida, passa o tempo. Passa o tempo. Há 20 anos atrás, eu aceitei Jesus como Senhor da minha vida. Com 4 anos eu já estava em Goiânia, pastoreando, começando uma igreja. Vocês conhecem a minha história. O tempo ou ele é ao teu favor, ou ele é contra você. E o tempo vai passando, e esse ciclo que Deus tem para você, se você não prestar atenção, você passa despercebido. E os cabelos brancos chegam, e você fez o quê? O tempo passa, janeiros e janeiros eles vão, e de repente você chega a uma conclusão que a atitude que você tinha que tomar, você não tomou. Moisés tinha morrido, veio Josué morre, ciclos, tempos. Os israelitas perguntaram ao Senhor: quem de nós será o primeiro a atacar os cananeus? Quem eram os cananeus? Cananeus, filho de Cão, dos 3 filhos de Noé, Cã, Sem e Jafé, aquele que desnudou o pai, aquele que não cobriu a nudez do pai, que falou mal, que fofocou, que aumentou a conversa, que difamou, aquele que, não protegeu, aquele que lança no ventilador, esse é o Cão. E o pai dele, Noé, um pouco atrás, disse: olha, maldito serás Cão, serás servo de Sem e de Jafé, escravo.
A Bíblia diz que os 2 outros filhos de Noé prosperaram e os cananeus são filhos de Cão. Depois da morte de Josué, os israelitas perguntaram ao Senhor: quem de nós será os primeiros para atacar os cananeus, os nossos adversários? O Senhor respondeu: Judá será o primeiro. Judá será a referência nessa luta. Eu entreguei a terra em suas mãos. Então os homens de Judá disseram aos irmãos de Simeão: venham conosco ao território que nos foi designado por sorteio, e lutemos contra os cananeus. Iremos com vocês para o território que lhes foi dado. E os homens de Simeão foram com eles. Quando os homens de Judá atacaram, o Senhor entregou os cananeus e os fariseus nas mãos deles. Deus deu a vitória. Diga amém. Fala para o seu irmão: Deus vai te dar a vitória. Você acredita nisso? Só os que acreditam nisso, faz algum barulho aí. Eu acredito que a vitória está aí, ó, pertinho de você. Ela não está distante, ela não está longa, ela está aí. Ela já foi liberada da boca de Deus, ela está no mundo do Espírito. O que você tem que fazer? Trazer ela para o mundo da matéria, através da fé e da presença de Deus. Quando os homens de Judá atacaram, o Senhor entregou os cananeus e os fariseus nas suas mãos, e eles mataram 10.000 homens em Bezeque. Bezeque era uma região onde os cananeus moravam. Bezeque significa geograficamente um posicionamento aonde o inimigo tenta contra a sua vida. Ele luta, e existem áreas da sua vida que ele tenta prevalecer, porque existem de fato áreas que nós somos mais fracos. Existem áreas da sua vida que você não pode brincar. Quem concorda comigo? Se você brinca, você cai. Já existem áreas da sua vida que você é forte. O inimigo nem entra nessa área, porque ele vai levar pancada. Mas existem áreas na sua vida que só a misericórdia e o amor e a graça do Eterno. Você pode dar um glória a Deus por isso? Se não for a mão de Deus, nós não estaríamos aqui. Nós não estaríamos aqui. E eles foram em Bezeque e encontraram lá Adoni-Bezeque. Eu já preguei sobre ele, mas eu quero passar sobre essa história novamente e falar sobre esse personagem. Lutaram contra ele e derrotaram os cananeus e os fariseus. Pegaram esse Adoni-Bezeque, mataram. Fugiu, mas e esse Adoni-Bezeque, quando os israelitas foram contra os cananeus, ele foge. Mas os israelitas perseguiram, a tribo de Judá e Simeão perseguiram, alcançaram, prenderam e lhe cortaram os polegares das mãos e dos pés. Então Adoni-Bezeque disse: 70 reis com os polegares das mãos e dos pés cortados apanhavam migalhas debaixo da minha mesa. Olha o que o inimigo quer fazer. Satanás, ele quer fazer com que você apanhe migalhas, que você viva de favor, que você viva uma vida não segundo a vontade de Deus. Satanás, ele tem tentado, isso aí não é uma novidade, nem revelação minha para com você, mas uma revelação bíblica. O diabo quer acabar com a gente. Ele quer fazer você passar vergonha no teu casamento. Ele quer fazer você passar vergonha na tua finança. Ele quer que você coma migalha. E Adoni-Bezeque, então, ele destruiu 70 reis inimigos. Ele cortava os polegares das mãos, dos pés. E aí ele foi perseguido pelos israelitas. Os israelitas fizeram para com ele o que ele fez com os 70 reis. Os 70 reis que estavam ali, que ele já tinha dominado. E ele fala, depois que ele é preso, ele diz: 70 reis com os polegares das mãos e dos pés cortados apanhavam migalhas debaixo da minha mesa. Agora Deus me retribuiu aquilo que eu fiz. Eles o levaram para Jerusalém, onde morreu. Preste atenção. Adoni-Bezeque era uma pessoa que ele tinha uma forma peculiar de agir. Ele era cruel, terrível,
E ele tinha uma estratégia que aparentemente parece que não tem nada a ver, mas tem tudo a ver com uma vida de derrota. Adoni-Bezeque, quando ele ia para a guerra, além dele tirar, roubar, arrancar tudo que aquele povo tinha construído, Adoni-Bezeque pegava o rei, a pessoa principal daquela aldeia, daquele povoado, e ele cortava os polegares das mãos e dos pés. Olha só que coisa interessante. Pegaram o rei daquele povo e colocaram ele de escárnio para ser zombado. Ele não matava o rei, ele deixava ele marcado para sempre. Ele deixava marcado, porque naquela época um bom rei, um soldado, um rei, ele ia para a guerra. Porque quando Davi não foi para a guerra, ele caiu com Betseba. Era costume dos reis fazerem o quê? Frente nas batalhas, pegarem os seus cavalos, pegarem as suas armaduras, as suas espadas, e irem para a batalha junto com o povo, defender ou o território, ou a nação, no meio de uma batalha. Adoni-Bezeque, quando ele tomava conta do adversário, ele pegava a principal pessoa e falava: olha, eu vou arrancar os polegares, tanto das mãos quanto dos pés. O que significa isso, pastor? Uma pessoa sem os polegares nas mãos, essa pessoa não seria um bom soldado numa guerra. Como que ele ia segurar a espada? Como que ele ia segurar uma espada sem um polegar na mão? Tenta segurar a tua Bíblia sem os polegares. Tenta, segura. Ela fica firme. Imagine uma espada na mão em uma batalha. Como que esse rei iria ser adestrado, firme? Como que essa pessoa iria para uma batalha, para uma guerra, sem os polegares? Além disso, os polegares das mãos falam de identidade, porque a sua impressão digital está na onde? No seu polegar. Tem cristão que não tem identidade. Você não sabe o que ele é na segunda. Hoje ele está aqui, mas você não sabe o que ele vai ser na segunda. Ele faz um compromisso para você no domingo, mas na quarta ele já não aparece. Ele não tem identidade. E era isso que Adoni-Bezeque fazia. Arrancava os polegares das pessoas. E essas pessoas, elas iriam, de certa forma, nesse contexto, porque no contexto o povo precisava de um líder. Eram os juízes. Deus não tinha ainda colocado os reis sobre Israel. Josué tinha acabado de falecer. Precisava de um líder. E tinha esse inimigo que pegava os líderes e destruía os líderes que existiam. E os polegares das mãos representam isso. Segurar a espada na batalha é o que o inimigo tem feito hoje. Ele tem feito com que as pessoas não leem mais a Bíblia, porque é a espada do Espírito. Tem muitas pessoas que são cristãs, ou se dizem cristãs, mas estão perdendo a batalha da Bíblia, a espada do Espírito. Adoni-Bezeque cortou o polegar. Ela não tem tempo para leitura bíblica, embora ela fica 10 horas por dia no Facebook, no Instagram, ou na rede social que você achar melhor. Tem várias hoje. Você escolhe a qual a mais se encaixa com o teu prazer. Engraçado que todas as redes sociais são de leitura, como a Bíblia é de leitura. Adoni-Bezeque, ele tira o polegar da mão, porque o crente sem a palavra, sem a espada, ele é fácil de ser derrotado. Ele é um crente que ele até tem postura. Olha para o lado, vê a postura, a postura alinhada, bonita, gospel.
mas falta a agilidade e a destreza para a guerra na hora da batalha. Adoni-Bezeque tem arrancado de nós o desejo de comer a palavra de Deus. Adoni-Bezeque arranca os polegares para que eu não possa ser um bom manejador da palavra. Adoni-Bezeque, ele faz esse tipo de artimanha. Você sabe muito bem o que é razão, mas você não sabe o que a Bíblia quer para a sua vida. Você briga pela tua razão, você fecha a cara, você às vezes se dá ao luxo de achar que você é o único certo do planeta. Mas você não sabe o que a Bíblia diz a respeito desse assunto na sua vida. Cuidado. Adoni-Bezeque está arrancando os polegares de muitos por aí. Sem o nosso polegar, a gente não trabalha com eficiência. Trabalhar com eficiência para Deus é não ficar murmurando ou questionando, porque independente da estratégia da igreja a qual você se enquadra, trabalhar para Deus é privilégio. Não é desculpa, ou bababá, bumbum, zananã. Trabalhar para Deus é independente da estratégia, é trabalhar para Deus. E aí a sua eficiência já não é mais tão grande, porque Adoni-Bezeque, ele consegue arrancar o polegar. Essa era a artimanha desse rei. Artimanha. Sem os polegares, o resultado que nós temos que apresentar para Deus não é o resultado que nós podemos apresentar para Deus. Apresentamos um percentual aquém daquilo que eu possa produzir. E olha para o teu irmão e fala: você podia fazer muito mais, porque você é capaz disso. Pode falar para ele, mas muito mais. Característica de quem não tem um polegar espiritual. É claro que aqui não precisamos, nesse momento, dessa palavra. Eu só estou pregando, mas vai que aconteça isso na nossa vida. Quem está entendendo? É só uma mensagem preventiva. É só uma mensagem preventiva. Sem os polegares, eu fico debaixo da mesa do inimigo, comendo das migalhas, da sobra. Eu fico ali, esperando o inimigo acabar de almoçar e limpar a mesa, para ver se cai alguma migalha. É o que o texto diz. Adoni-Bezeque pegava o rei daquela nação que ele tinha dominado, cortava os polegares e falava: agora, se você quiser comer, você come da minha migalha. Quantos jovens estão comendo as migalhas do diabo? Quantos homens, quantas mulheres no casamento estão comendo das migalhas do diabo? Deus não tem isso para você. Eu quero liberar uma palavra profética sobre a tua vida hoje. Chega! A atitude é hoje. Não espera chegar dezembro para janeiro para mudar. A atitude é hoje, é agora. Nós temos que crescer para destruir qualquer artimanha do diabo, em nome de Jesus Cristo de Nazaré. E é isso que ele fazia. Era isso que ele fazia. Adoni-Bezeque. Além de ele tirar os polegares das mãos, ele arrancava dos pés. Eu já preguei aqui outra vez, eu falei para vocês, para que serve o polegar do pé? Equilíbrio. 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 Olha para mim, falta equilíbrio na nossa vida. O que eu tenho que ser hoje tem que ser amanhã, Calixto. Equilíbrio. O meu sim tem que ser sim, e o meu não tem que ser não. Equilíbrio. Polegares nos pés. Qual era o calçado da época? Tipo uma havaiana, sandália de mulher que vai entre o dedo polegar e o dedo do lado, que eu não sei o nome, né? Quem já usou havaiana sabe do que eu estou falando. Imagine usar uma havaiana sem o polegar.
era o calçado da época. Ele era de couro, trazia então, amarrava entre os dedos e trazia, ele fortalecia. Imaginou, Júlio? Um soldado sem o calçado para a guerra? Isso facilitava ele ser ágil, correr de um lado para o outro, no meio daquelas pedras do deserto. Facilitava ele montar rápido em seu animal, ele se posicionar, ele tomar uma atitude diferenciada. E quando ele cortava o polegar do pé, fazia com que a pessoa hoje, ele chora, ele olha, ele fala em línguas, ele vem para o culto, mas na segunda ele é a mesma pessoa, e ele não tem atitude de quem estava aqui. Ele tem atitude de que ele esteve, mas ele não se encheu da presença daquele qual foi o motivo dele estar, que é Jesus Cristo de Nazaré. Adoni-Bezeque, ele tira o equilíbrio das pessoas. Uma vida desequilibrada. Esses dias eu estava indo para casa, eu estava indo com o meu carro e encontrei um homem bêbado, andando, e ele estava cambaleando. E os carros vindo e ele cambaleando. Adoni-Bezeque cortou. Adoni-Bezeque tirou o polegar dele. Uma pessoa dominada pelo álcool. Uma pessoa que não tem um equilíbrio, ela não consegue se manter em pé firmemente. O que eu tenho visto é pessoas que começam, mas elas não sabem nem aonde elas querem chegar, e por não saber aonde querem chegar, elas desistem no meio do caminho. Porque se eu não sei aonde eu quero chegar, eu não sei se eu estou perto ou longe de onde eu vou chegar. Por isso que eu desisto. Tem pessoas que estão prestes a tomar um posicionamento e alcançar com mais um passo, e elas retrocedem 10 passos, porque elas não sabem aonde elas estariam, ou desejam chegar para um nível de conquista, um nível de destino, porque Deus é um Deus de destino, diga amém. E se eu quero chegar aonde Deus quer que eu esteja, primeira coisa, eu tenho que conhecer o coração do meu Deus, porque senão, eu dou 9 passos, e quando eu estou prestes a dar o último passo, se eu não sei que o próximo passo é o local onde Deus quer que eu esteja, primeiro vento forte que bate sobre mim, eu volto os 9 passos novamente, e tento recomeçar, quando eu já estava perto da minha vitória, e do lugar que Deus queria que eu estivesse. Eu tenho acompanhado algumas pessoas, eu tenho visto pessoas que precisam ser mais firmes, mente mudada. Não é a situação que molda a minha vida, não é o ambiente. Eu tenho que ser uma pessoa de destino, eu tenho que ser uma pessoa de saber o que eu quero para a minha vida cristã. Eu tenho que saber aonde eu quero chegar. E aonde eu quero chegar é uma maturidade. Eu não sou mais menino. Eu não sou mais. Fala assim, fala para mim, pastor, fala. O senhor já não é mais menino, pode falar. Não é mais moleque, fala. Fala, teu cabelo já está branco, pastor. Por aí. Eu tenho um destino, queridos. E às vezes eu me deparo com situações que parece que pessoas que não estão tendo destino, desequilibrados, não têm identidade, não têm destreza da palavra, argumentam, mas sem profundidade da mesma, usam a mesma até para se defenderem. Do que, pastor? Da negligência, do que a palavra mandou, e usam a mesma palavra para se defender, mas não é bem assim. A Bíblia diz isso. A Bíblia é tão clara, basta ser lida, e se ela for lida e aplicada, tem mudança, e uma hora tendo mudança, minha colheita é diferente. Quem está entendendo, diga amém, diga graças a Deus. Então assim era esse homem chamado Adoni-Bezeque. Adoni-Bezeque.
Provérbios capítulo 26, verso 27. Quem faz uma cova, nela cairá. Se alguém rola uma pedra, esta rolará de volta sobre ele. Vou ler novamente. O texto diz: quem faz uma cova, cai nela. Quem rola uma pedra, essa pedra vai voltar e vai vir sobre ele de novo. Isso é a lei da semeadura. Diga, a lei da semeadura. Se eu faço com meu pai, com a minha mãe, com o meu líder, com o meu próximo, com alguém, alguma coisa que não agrada a Deus, você pode ter certeza que alguém vai fazer comigo. Eu vou repetir. Eu vou falar para o faixa etária agora. Adolescentes, você quer ter um filho igual você é para o seu pai? Para sua mãe? Hã? Vai querer ser desse jeito? Jovens, você vai querer ser um filho igual você é para o seu pai e para sua mãe? Você vai querer ser o irmão que você é para o seu irmão? Você vai querer ser o pai que você é para os seus filhos, homem e mulher? E que o seu pai, ou você vai querer coisas melhores na sua vida? Quem cava uma cova, cai na cova. Quem rola uma pedra, essa pedra vem sobre ele. Adoni-Bezeque destruiu os reis no total de 70. Por que 70, pastor? Porque tudo tem um sentido. O número 70 na educação judaica tem algo profundo. Além de 7 ser o número da plenitude, o 70 representa audácia e realização naquilo que faz. Ele era cruel, destemido, e ele alcançou os seus objetivos, Adoni-Bezeque, num total de 70. Era uma pessoa que andava como que, se nada o pudesse acontecer na sua vida. Eu não sei se você já conseguiu viver com pessoas assim, que parece que nunca vai dar nada errado na vida dele. Já conhece alguém assim? Não, eu conheço. Quem conhece alguém assim? Eu conheço pessoas que parece que nada vai dar errado. Adoni-Bezeque destruiu 70 reis, colocou eles para passarem vergonha, cortou os polegares, fez com que eles não tivessem destreza, fez com que eles passassem por situações de escárnio, fez com que eles perdessem tudo aquilo que eles tinham. Colocaram aqueles reis para comerem da migalha que caía da mesa dele, como que um cachorro. Só que um dia veio um povo chamado povo de Deus. Diga amém. Quem aqui é povo de Deus? Quem aqui é povo de Deus? E esse povo, ao comando de Judá, da tribo de Judá, junto com Simeão, eles vão e pegam esse Adoni-Bezeque. Porque quem é de Deus não tem medo do que o inimigo possa fazer. Quem é de Deus é uma pessoa que sabe até quais são as estratégias que o inimigo ele tenta derrubar a nossa vida. Eu sei na onde o diabo luta contra mim, irmão. Eu já consegui identificar. Quem já conseguiu identificar? Eu sei na onde eu sou fraco. Quem aqui já conseguiu entender onde é fraco? É nessa área. Ele não vai armar cilada em outra área. É naquilo que você demonstra fraqueza. É nessa área, e eu sei. Então é na unção do Deus de Israel que eu vou contra esse inimigo, que eu luto contra essa situação. E eles apanharam os cananeus, que eu já disse aqui na introdução quem são: aqueles que desnudam, aqueles que falam, aqueles que não reverenciam, aqueles que têm uma série de adjetivos terríveis. E de repente esse Adoni-Bezeque ele foge na batalha, mas eles vão atrás, o prendem. E quando prendem Adoni-Bezeque,
Adoni-Bezeque paga com a mesma moeda. Porque Deus, Ele cria uma lei chamada semeadura. Que tudo que eu faço com o meu próximo, eu vou colher. Tudo que eu faço, mocinha, para com o próximo, eu colho. Adoni-Bezeque, ele é preso. A tribo de Judá e a tribo de Simeão conseguiram prender ele. Um cara temível, destruidor, aniquilador, temido, uma pessoa que todos tinham medo, era um lampião do cangaço lá da região deles. E aí eles prendem esse homem. E aí o que vem na vida de Adoni-Bezeque? A lei da semeadura. Fala para o teu irmão, seja o melhor filho, seja o melhor irmão, seja o melhor pai, seja o melhor crente, seja o melhor discípulo, seja o melhor discipulador, seja o melhor líder, seja o melhor, plante o melhor. Prenderam Adoni-Bezeque, e eu vejo a cena. O que ele tinha feito para 70 reis da região. Eu imagino a cena, ele preso. E aí, o que ele zombava dos outros reis, dos 70 num total, ele é zombado. Não é você, Adoni-Bezeque. Não é você, Adoni-Bezeque, que cortava os polegares, que tirava a identidade das pessoas, fazia com que as pessoas não tivessem mais identidade, fazia com que as pessoas não soubessem mais quem elas eram. Era você, Adoni-Bezeque, que tirava a destreza de pegar uma espada e ir para a guerra, Adoni-Bezeque. É você. É você, Adoni-Bezeque, que faz com que as pessoas não tenham firmeza naquilo que possuem. Parece que está tudo fechado, o contrato, falta assinar, parece que está tudo na sua mão, mas de repente, um vento, e vai tudo embora. É você, Adoni-Bezeque, que tira o equilíbrio, das pessoas, Adoni-Bezeque. Que faz com que a pessoa tenha um comportamento quando está com o microfone na mão, e fora do microfone ele tem outro comportamento, Adoni-Bezeque. É você, Adoni-Bezeque. Que a pessoa quando está no templo, ele é cristão, e quando sai fora ele fica olhando para as mulheres que não são dele, Adoni-Bezeque. Você, Adoni-Bezeque. É você, Adoni-Bezeque, que promove esse desequilíbrio quando corta os polegares dos pés. Quem está entendendo? Quem está entendendo? Só que quem é povo de Deus vai contra Adoni-Bezeque, porque eu não sou feito para ser mutilado pelo inimigo. Deus não me criou para ser mutilado, para ser desequilibrado. Deus falou que Ele não aceita pessoas de ânimo doble. Firmeza, firmeza, seja forte, corajoso, não te desvie nem para a direita e nem para a esquerda, Josué. Eu tenho uma proposta para você, Josué. Seja firme. Mas como que eu vou ser firme se a minha mente não é mudada? O apóstolo Paulo definiu profundamente. Ele disse: eu sei em quem eu tenho crido, e que Ele guardará o meu depósito até aquele grande dia. O apóstolo Paulo disse: o que eu faço para Ele é depósito. Eu deposito nele, porque eu sei quem Ele é, porque a minha mente foi mudada e transformada. Eu não sou uma Maria, vai com as outras. Desculpa as Marias, viu, Maria Luísa? Mas eu não sou uma que vai com as outras. Eu sei em quem eu tenho crido, e eu sei o que eu quero para a minha vida. E o povo de Deus
tem que desafiar a Dona Bezeque e falar: você fez isso naquela casa, você fez isso com aquele rei, você fez isso com aquele fulano, mas com a minha família você não vai fazer, Dona Bezeque. Com a minha casa você não mexe, com os meus não, porque eu sou de oração, porque eu tenho um escudo, eu seguro a palavra, eu tenho aqui o meu polegar ainda, Dona Bezeque, e a palavra está na minha mão, e se você vier, eu enfio a espada no teu pescoço. Eu te venço pela palavra, Dona Bezeque. Eu não te venço por argumento humano, por razões, por discussões, por achar quem é certo ou quem é errado. Eu te venço pela palavra, a espada está na minha mão. O povo de Deus enfrenta a Dona Bezeque e corta dele o polegar, e não deixa o polegar do povo ser cortado dos pés, porque quem tem que ser desequilibrado é o diabo e não você. Quem tem que cair é Satanás e não você, porque você tem uma herança e é filho de Deus, e Deus tem um destino e uma proposta para a tua vida, em nome de Jesus. Só o que está acontecendo, meu irmão? O que está acontecendo, gente? Crente que não gosta de orar, crente que não gosta de ler Bíblia, e fica postando frasinha de Jesus em Facebook. Ah, me poupe, né, irmão? Me poupa, gente. Vamos lá, vamos pegar os Adonis Bezeques e vamos pisar na cabeça deles, gente, mas com atitude, e não com sentimento que, quiser. Com atitude. Atitude é o que vai mudar a nossa vida. É aqui mudado. E aí, quando muda a minha mente, eu tenho uma atitude nova em nome de Jesus Cristo de Nazaré. A Dona Bezeque estava sentada e vem a primeira espada, o primeiro corte, arrancar os polegares dele. O que vem na cabeça dele? Aquilo que eu fiz para o outro, me fizeram. Olha para mim. Se eu fosse você, olha para mim, olha para mim. Cutuca, irmão, fala: olha para o pastor. Começa a plantar o bem. Vale a pena. Começa a beijar mais. Cuidado aí, os adolescentes. Estou falando no sentido de amizade. Rosto, ósculo santo. Começa a abraçar mais, no bom sentido. Plante mais o amor. Plante mais um sentimento de perdão. Por que você não perdoa essa pessoa? Eu vou repetir. É para você que Deus mandou falar. Por que você não perdoa essa pessoa? Vou repetir porque Deus mandou eu repetir pela terceira vez. E Ele manda falar para você que hoje Ele está batendo martelo nessa causa. Por que você não perdoa essa pessoa? Deus mandou falar isso para você. É um tempo de nós pegarmos tudo aquilo que o inimigo tenta contra nós, porque já chegou um tempo da gente conhecer mais a Deus. Quem está entendendo, diga amém. Já chegou um tempo da gente descortinar e entrar talvez nos tesouros escondidos de Deus, porque já faz um tempo, Calixto, que você está caminhando com Jesus e cantando no altar, meu irmão. Descortina isso, vai mais além. Se aprofunda, pastor Luiz. Vamos lá, Paulo e Sérgio. Chegou o tempo da gente conhecer mais, mergulhar mais profundo, Abinael. Hein, pastora Lucimari? Conhecer mais e trazer de Deus esse conhecimento da revelação, para que eu possa ter um posicionamento mais profundo em Deus. Chegou o tempo de nós falarmos: estou identificando, olha, Tony, presta atenção, estou identificando a atitude de Adoni Bezeque. Ele quer destruir, ele quer tirar toda a firmeza da minha casa, ele quer fazer com que a minha casa seja desequilibrada. Só que a partir de hoje, na unção do Espírito de Deus, hoje é um dia de nós enfrentarmos Adoni Bezeque, colocarmos ele para cair por terra, e ele que vai comer das migalhas que caem da nossa mesa. Fala para o teu irmão: você não é para comer de migalha que cai da mesa.
Deus vai fazer com que você coma da mesa dele. Amém? Lembra da história quando Davi, ele está no apogeu do reinado dele, tinha destruído todos os inimigos. Davi estava consolidado, firme, o grande rei, salmista. Só que há 30 anos atrás ele tinha feito uma aliança com Jonatas. E Davi começa a falar: existe alguém da casa de Saul para que eu possa cumprir a aliança que eu fiz com Jonatas? Existe alguém? E falaram que existia um filho dessa descendência que estava em Lodebar. Qual que é o nome do rapaz? Mefibosete. Ele falou: manda chamar Mefibosete. Dê a Mefibosete toda a terra que era do pai dele. E manda Mefibosete de hoje em diante comer na minha mesa, não das migalhas que caem no chão. Deus quer fazer isso com você hoje. Deus te chama do mais distante que você pode estar, lá longe, escondido no meio, sei lá onde. Deus manda lá o servo dele a anunciar: vem comer da mesa do rei, vem sentar na mesa do rei, vem comer. E eu lembro quando eu preguei para vocês sobre Mefibosete, por que ele se assentou na mesa? Vocês lembram disso? Ele era aleijado das pernas e dos pés, porque quando criança ele caíra. Mefibosete caiu quando era criança, ficou aleijado, pernas tortas. E por que ele foi comer na mesa? Porque na mesa escondia o defeito dele, ninguém via as perninhas tortas dele. Mesa da graça, quando Deus derrama o perdão e a comunhão com o meu Deus é feita, é escondido o meu defeito. Você pode aplaudir Jesus por isso? Crente, o povo de Deus, é para destruir a ação desses demônios. Eu não aceito mais, em nome de Jesus, na sua casa, na sua vida, na minha casa, na minha vida, nenhuma ação de um demônio maldito que quer acabar com ela. Eu repreendo toda a ação. Eu pego a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, na minha mão direita, e eu vou contra ele, conforme Jesus no deserto foi contra Satanás e venceu pela palavra. É a palavra. Fala para o seu irmão: é a palavra. Fala para ele: é a palavra. Fala: o que vai te dar vitória é a palavra. Porque a palavra é viva, a palavra é poderosa, a palavra é eficaz, a palavra liberta, a palavra restaura, a palavra confronta, a palavra ela pastoreia, a palavra é poderosa, a palavra ela pode nos salvar, a palavra tem poder, é a palavra.